Bem, pela geometria elementar, dado um ponto P e dada uma direção, vou chamar essa direção para a gente é dada por um vetor, vou chamar essa direção de VD, existe uma única reta que passa pelo ponto P e que é paralela ao vetor VD. Bem, a essa reta, vou representar pela letra R. Bem, nós queremos a equação dessa reta, então o que a gente quer exatamente é determinar como é que são as coordenadas x e y no plano de um ponto qualquer, dada as coordenadas xr e yr do ponto inicial da reta e dado esse vetor de componentes alfa beta. A primeira observação que a gente faz é a seguinte: qualquer ponto dessa reta, esse ponto PR, pode ser obtido aplicando o vetor VD e seus múltiplos. Nesse caso aqui, se eu aplicar só o vetor VD, eu vou obter esse ponto. Então eu aplico um múltiplo do vetor, que dá todo esse vetor aqui. Isso aqui é um múltiplo de VD. Aplicando todo esse múltiplo ao ponto P, eu obtenho o ponto PR. Em termos de coordenadas, o que nós temos é PR é igual a P mais VD. Ou melhor, mais um múltiplo de VD. Observe que se esse múltiplo for positivo, a gente está falando dessa semirreta que começa em P e tem a mesma direção e sentido de VD. Se o múltiplo for negativo, por exemplo, se eu somar esse ponto P a menos uma unidade de VD, eu vou obter esse ponto aqui, a menos 2 unidades de VD, eu vou obter esse ponto aqui, assim sucessivamente. Se o T for negativo, eu vou obter essa outra semirreta de mesma direção, mas sentido oposto ao vetor VD. Bem, então, em termos de coordenadas, nós temos um ponto genérico PR é P mais um múltiplo de VD. Eu posso escrever, então, que XY, que são as coordenadas do ponto PR, é XR, YR, o ponto dado, mais um múltiplo de alfa beta. Ou, se você preferir, a gente pode escrever que R tem equação x igual a xr mais t alfa, y igual a yr mais t beta, esse t sendo um número real qualquer. Essa aqui é chamada de equação paramétrica da reta do plano. O plano é um outro nome para R2. E por que ela é chamada de paramétrica? Porque ela depende desse t aqui, e esse t é chamado de parâmetro. Na próxima videoaula a gente vai ver o significado geométrico desse parâmetro, mas é apenas um número que a gente usa para descrever essa reta. Pois bem, isso aqui é, no caso, plano, mas não tem nada de muito diferente se eu estiver trabalhando em Rn. A mesma equação vai valer, PR vai ser P somado com o múltiplo de VD. A diferença agora é que PR tem coordenadas x1, x2, x3, etc. Xn é um ponto em Rn. P1
x1 de R, x2 de R, x3 de R até xn de R. O ponto P é um ponto genérico de coordenadas x1, x2, etc. xn também é um ponto genérico em Rn. E o vetor VD é um vetor α1, α2 até αn, é um vetor também em Rn. Aqui não tem igualdade. Pois bem, nesse caso nós ficamos com a equação da reta em Rn como sendo x1 é o x1 dado mais t vezes α1. x2 é o x2 dado do ponto mais um múltiplo de α2, o mesmo múltiplo. Até, claro, xn, que é xn do ponto dado mais um múltiplo do vetor, um múltiplo de αn, a enésima coordenada do vetor dado. Bem, está aqui um exemplo. Bem, dado esse ponto PR, o ponto 2, 1, e VD, o vetor 1, qual é a equação da reta que passa por PR e tem vetor diretor VD. Vetor diretor é qualquer vetor paralelo à reta, não necessariamente esse, eu posso dar qualquer múltiplo desse vetor, vou obter a mesma reta. A gente vai ver isso já já. Como é que fica a solução desse exemplo? A aplicação direta. O que eu vou ter é, a reta vai ter equação x igual a 2, por que 2? Porque é a coordenada do ponto inicial, mais um múltiplo de t vezes 1. Por que 1? Porque 1 é a coordenada inicial do vetor VD. E y é 1 mais t vezes 1. Esse 1 aqui, segunda coordenada de PR. Esse 1 aqui, segunda coordenada ou componente de VD. De maneira geral, isso então fica x igual a 2 mais t, y igual a 1 mais t, onde t é qualquer número real. Verifique se o ponto Q 4,3 e se o ponto S 5,8 são pontos da reta R do exemplo anterior. Como é que é a solução disso? Bem, a reta R do exemplo anterior ela tem equações x igual, y igual, x igual a 2 mais t e y igual a 1 mais t. Essa equação aqui, onde t é um número real. Para saber se um ponto pertence ou não à reta, o que eu vou verificar é se eu consigo encontrar o mesmo t que encaixa as coordenadas 4 e 3 do ponto Q e o mesmo t que encaixa as coordenadas 5 e 8 do ponto S. Então, o que eu tenho é o seguinte, é possível resolver essa equação aqui. 4, que é a coordenada x do ponto Q,
é igual a 2 mais t? Sim, é possível, t vai ser igual a 2. Se eu pegar o 3, que é a segunda coordenada do ponto Q, igual a 2 mais t, t também vai ser igual, desculpa, é 1 mais t, t também vai ser igual a 2. 1 mais t aqui, porque eu estou falando da coordenada y, 2 mais t aqui, porque eu estou falando da coordenada x. Bem, como é o mesmo t, a nossa conclusão é que Q pertence à reta R, porque o mesmo parâmetro t foi encontrado tanto na coordenada x quanto na coordenada y. Se eu tentar fazer a mesma coisa para o ponto S, quais são as coordenadas de S? As coordenadas de S são 5, 8. Então eu vou ter que resolver 5 igual a 2 mais t, 8 igual a 1 mais t. Se eu resolver isso, a primeira equação me dá t igual a 3, mas a segunda equação me dá t igual a 7. Então isso significa que S não pertence a R. Geometricamente falando, o que eu tenho é o seguinte, eu tenho uma reta, o que eu estou dizendo é que enquanto o ponto Q, aqui é daquele ponto PR dado, enquanto o ponto Q é um ponto da reta, na hora que eu encaixar a coordenada x, 5, do ponto S, eu ainda não vou ter encaixado, vai faltar t para encaixar a coordenada do ponto, a coordenada y. Então, o ponto S vai estar aqui. Porque se eu usar 3, o que eu vou ter é o seguinte, 2 mais 3 vai ser igual a 5, encaixa a coordenada x, mas não encaixa a coordenada y, porque y, para t igual a 3, vai ser 4, enquanto para que pertencesse à reta, eu deveria ter o ponto 8, e não é o caso. Então, na verdade, o que eu tenho é o ponto S, está então aqui. Ele tem uma coordenada 8 para y, quando a coordenada correspondente para t igual a 3, que corresponde a x, seria uma coordenada x igual a 5, mas a coordenada y correspondente deveria ser bem menor. No caso, 3 aqui colocaria 4 para a coordenada y, quando ela está com a coordenada 8. Então, esse ponto está aqui em cima. Então, S não pertence à reta R, enquanto Q pertence à reta R. Bem, isso é verdade mesmo se os parâmetros dessem negativos. Tá certo? O que eu preciso para um ponto pertencer à reta é que o parâmetro seja o mesmo. Exemplo 3. Qual é a equação da reta que passa pelos pontos Bem, aqui eu tenho um exemplo diferente. Dado 2 pontos, também há uma única reta. Isso aí é um resultado da geometria elementar. Dado 2 pontos, P e Q, existe uma única reta que passa por PQ. Bem, no exemplo anterior eu precisava de um vetor diretor, mas o vetor diretor aqui é dado. Se eu pegar esse vetor que começa em P e termina em Q, esse vetor aqui, ele vai ser um vetor diretor da minha reta. Lembre-se que vetor diretor é qualquer vetor paralelo à reta. Como a gente vai ver no próximo vídeo, se eu pegar dois vetores diretores diferentes, mas paralelos, eles vão conduzir a mesma reta, dado o ponto. Então vamos lá, VD quem vai ser aqui? VD vai ser
4 menos 2, 4 menos 2, 12 menos 8. Ou seja, o meu vetor diretor vai ter componentes 2, 4. Aí eu posso pegar qualquer um dos pontos. Se eu pegar P ou se eu pegar Q, eu vou obter duas retas, a mesma reta. Por exemplo, eu posso pegar a reta coordenadas de P. Coordenadas de P, 2, 8. Então, x igual a 2 mais 2t. Esse 2 é da coordenada x de P. Esse outro 2 é da componente x do vetor diretor. Y igual a 8, coordenada y do ponto P, mais 4 vezes t. Essa aqui, então, me dá a equação da reta. Mas você podia dizer... Você poderia dizer... Bem, olha, eu gostaria de tomar não P como ponto base, eu gostaria de tomar Q como ponto base. Nada me impede de tomar como ponto base não P, mas Q. Então, eu posso pegar as coordenadas de Q. Quem são as coordenadas de Q? 4 e 12. Então, tem aqui 4 e 12 mais 2t mais 4t. Bem, eu poderia ter tomado também vetor diretor, não o vetor PQ, mas o vetor QP. Na verdade, eu poderia ter tomado o vetor 5 vezes QP, tanto faz. Quem é que seria o vetor QP? Em vez de ser o vetor 4 menos 2, vai ser 2 menos 4. Em vez de 12 menos 8, vai ser 8 menos 12. Então, vai ser o vetor menos 2 menos 4. E agora, a equação da minha reta ficaria x igual a menos 2, tá? X igual a 2, por que 2? Que eu vou tomar o ponto P como base, menos 2t, ou y igual a 8 menos 4t. Então observe que visualmente essas retas são todas diferentes. Eu tenho a equação 2 mais 2t, 8 mais 4t. Na outra eu tenho 4 mais 2t, 12 mais 4t. Na outra eu tenho x igual a 2 menos 2t, y igual a 8 menos 4t. Na verdade, então, a gente tem uma pergunta. Como é que eu reconheço se duas retas, se duas equações correspondem ou não à mesma reta? Na verdade, a gente vai responder isso de duas maneiras nos vídeos futuros. Uma é observando exatamente os vetores, diretores e os pontos dados. Outra é escrevendo, no caso da reta no plano, uma equação que a gente chama de equação reduzida. Enquanto as equações paramétricas, infinitas equações paramétricas correspondem à mesma reta, no caso da reta possui uma equação reduzida, ela possui uma única equação reduzida, então esse problema que aparece aqui, ele não apareceria no caso da equação reduzida. Para finalizar esse vídeo, vamos ver o último exemplo. O nosso ponto P vai ser o ponto de coordenadas 3, 1, menos 7. E nosso vetor diretor vai ter componentes 1, 0, menos 1, 0 e, sei lá, 4. Então, quem é que seria a equação da reta que passa por P e tem vetor diretor VD dado? Bem, essa reta não é uma reta em R2, ela é uma reta em R3, porque eu tenho 3 coordenadas, mas não tem nada diferente.
x vai ser igual a 3 menos t, menos 1 vezes t, menos t, 3 a primeira coordenada do ponto P, y vai ser 0, menos, vai ser 1, menos 0t, então vai ser y está fixo em 1, e z, a terceira coordenada, vai ser menos 7, mais 4t, onde t é um número real qualquer. Se eu tivesse 30 coordenadas, eu teria o mesmo procedimento para achar a equação paramétrica da reta. No próximo vídeo, nós vamos ver outros dois exemplos de equação, a equação cartesiana e a equação reduzida da reta. Ambas essas equações para a reta só existem no caso plano, no caso parcial, a única equação que você tem da reta é a equação paramétrica. E também nós vamos ver em outros vídeos como identificar se duas equações correspondem à mesma reta e como encontrar a distância de um ponto a uma reta, a distância entre duas retas e eventuais interseções ou posições relativas entre duas retas. Ainda nesse exemplo, se eu tivesse a pergunta, suponha que eu tivesse perguntado se o ponto Q é igual a 8, 7, 1, se ele pertence a essa reta R. O mesmo procedimento seria utilizado. Você encontraria 8 igual a 3 menos t, então t seria igual a 8 mais 3, 11. 0, ou melhor, 7, seria igual a 1? Não, não tem nenhum t que satisfaça isso, tá certo? E o z, a última coordenada 1, seria igual a menos 7 mais 4t. Então, nesse caso aqui, t seria igual a 8 sobre 4, 2. Então, como os t's deram diferentes, aqui nem houve t, aqui deram dois t's diferentes. Na verdade, bastava que duas componentes tivessem t diferente, ainda que todas as outras tivessem o mesmo t, para o resultado ser o mesmo, a gente pode concluir que t não pertence à reta R. Quem é um exemplo de um ponto que pertence à reta R? Pega qualquer valor para t, por exemplo. Se t é igual a menos 4, o ponto da reta seria que ponto? 3 menos t, ou seja, menos 4, 1, menos 7, mais 4 vezes t, 4 vezes menos 4. O ponto PR seria 3 com 4, 7, 1, menos 7, mais 16, 9. Ok. Menos 7, menos 16. Nossa, coisa horrível. Menos 7, menos 16, menos 23. Ok. Ok. Então, aliás, está certo. 16 com 7, 23, estava certo. 23 negativo. Ok. Então, esse ponto aqui é um exemplo de ponto da reta. Esse ponto aqui é um exemplo de ponto que não faz parte da reta. Para um ponto fazer parte da reta, o mesmo parâmetro t tem que estar aplicado a todas as coordenadas. Se algum parâmetro t for diferente em alguma das coordenadas em comparação com as outras, então o ponto não está na reta. Uma mesma reta pode ter infinitas equações paramétricas. Então, é isso por hoje. Vamos aguardar os próximos vídeos agora.